Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim, você torcedor, especialmente do São Paulo, torcedora do São Paulo, torcedor e torcedora também do Fortaleza. Tudo bem com vocês, meus amigos? Bom, eu espero que sim, como eu disse. Presumo que a ansiedade em relação à próxima decisão entre as duas equipes pela Copa do Brasil não é das pequenas. E acho que você, torcedor, tanto do Tricolor, do PC, como do Tricolor também do Morumbi, tem toda a razão de estar com as emoções à flor da pele para este jogo, para essa decisão, jogo dos 7 milhões, jogo muito importante para as duas equipes, aquele tipo de jogo que salva muito a temporada de uma equipe e de outra também. Vamos discutir aqui, vamos debater nesse vídeo, meus amigos. Quem que pode vencer essa partida? As duas equipes vão a campo com alguns problemas, evidentemente. Na verdade, vão com problemas. Alguns problemas, não são poucos. Eu diria que neste momento, aparentemente, o São Paulo tem até mais problemas do que o Fortaleza. Então vamos falar desse jogo, mas antes disso eu gostaria de falar para você que este vídeo ele é patrocinado pela 1xBet, que é uma empresa aí mundial de bookmaker, né? Uma grande casa de aposta internacional, que coopera com Liverpool, Barcelona e muitas equipes do futebol mundial. Né? Uma casa de aposta que tem ali, assim, no seu menu, digamos assim, jogos de todas as grandes competições do futebol mundial, Liga Europa, Champions League, e na Champions League hoje a gente vai ter jogo do Barcelona e Bayern de Munique, Manchester e o Manchester United também, Sevilha, e vários jogos aí hoje a gente vai ter da Champions League, e também vamos ter o jogo da Copa do Brasil entre Santos e Atlético Paranaense, ou seja, os grandes jogos você vai encontrar na 1xBet. Se você ainda não conhece a 1xBet, se você ainda não se cadastrou, use o código que está na descrição deste vídeo, 1xJosa. E aí você se cadastra no primeiro depósito de R$50, vai dobrar para R$100, R$100 para 200, 200 para 300, 300 para 400, até o limite de $300. Não perca essa oportunidade, meus amigos. Vamos lá então falar desse jogo. Vamos lá. O São Paulo tem problemas, esse problema passa sobretudo pela ausência do Daniel Alves, que já não faz mais parte do elenco principal. E aí, evidentemente, que o Orejuela, em função de estar lesionado, o jogador lesionado no São Paulo não é novidade. Então, o Igor Vinícius, que conseguiu se recuperar, deverá ir a campo e formar a Avenida Igor Vinícius pelo lado direito do campo. E aí, meus amigos, evidentemente que o Igor Vinícius pode fazer o grande jogo da vida dele. Mas isto é possível que aconteça no futebol. Mas a gente tem que admitir, em função até da qualidade, do desempenho em campo do Igor Vinícius nos últimos jogos, é difícil prever que isso vai acontecer. E se eventualmente o Igor Vinícius não for bem na partida, se de fato ele se tornar uma Avenida Igor Vinícius, a gente precisa responsabilizar os dirigentes do São Paulo, porque há duas coisas básicas que os dirigentes não podem deixar de fazer: buscar reforços. E aí buscaram um reforço para esse setor, Orejuela, e também não podem deixar de fazer uma barca no elenco. Porque se fizesse uma barca no elenco, o jogador Igor Vinícius não estaria à disposição hoje, e muito provável que um outro jogador pudesse ou ser pinçado da base ou ser contratado pelo São Paulo. Né? Então é responsabilidade dos dirigentes a presença do Igor Vinícius, que não está bem, evidentemente não está bem, e pode favorecer o jogo do Fortaleza por aquele setor. Né? O São Paulo também não vai poder contar com o Gabriel Neves, e com o Calheri, que não foram inscritos ainda, não chegaram a tempo de serem inscritos para a Copa do Brasil. Então o São Paulo deverá ir sim com o Pablo, que é um jogador de baixo desempenho, um jogador que quebra muito os ataques da equipe em muitas das situações, e um jogador também que tem uma dificuldade de movimentação, né, e é um jogador que tem uma facilidade muito grande de ficar em impedimento, e que chega a ser um ato de irresponsabilidade, sim, falta de responsabilidade de um profissional do futebol. Fica tão impedido, sendo ele um centroavante. Então isso depõe sim contra o Pablo, contra o profissionalismo do Pablo, inclusive. Então o São Paulo vai ter que contar com o Pablo e vai ter que contar também, evidentemente, mais do que nunca com o Rigoni, porque o Rigoni é esse jogador que pode sim fazer diferença. Então o Benítez, ele em tese está um pouco mais recuperado, está um pouco mais fortalecido em sua musculatura e também deverá ir para o jogo. O São Paulo vai precisar contar muito com o Benítez e também com o Rigoni. Esses dois jogadores podem evidentemente fazer a diferença, sobretudo o Rigoni, que é um jogador espetacular, realmente muito diferenciado mesmo, né, gente? Bom, na defesa o São Paulo corre aí contra o tempo para recuperar o Arboleda. Se recuperar o defensor equatoriano, ele deverá ser titular. Se não for o caso, o São Paulo irá a campo com o Bruno Alves, e aí eu acho que a coisa pode realmente se complicar para o Tricolor do Morumbi também, porque é um zagueiro que tem problema sobretudo no jogo aéreo, né? É um zagueiro que também não consegue apresentar grandes performances, e aí acho que pode favorecer também o jogo do Fortaleza, sobretudo se o Fortaleza tiver atacantes rápidos pelo lado do campo nessa partida, né?
Então o São Paulo vai com problemas, evidentemente, para essa partida, assim como o Fortaleza. São Paulo tem condição de vencer o Fortaleza? Evidentemente que sim. A gente nunca pode deixar de lado a grandeza de um clube como São Paulo, e essa grandeza sempre entra um pouco em campo. No futebol moderno, isso cada vez entra menos em campo, mas evidentemente que o São Paulo, quando chega num período desse, num momento desse de decisão, chega assim fortalecido, independente dos problemas que o elenco possa ter na hora de um jogo desse. E o São Paulo, na minha opinião, tem um elenco bom apesar de tudo. Tem um elenco bom, tem jogadores interessantes ali que precisa acordar, precisa jogar, precisa de alto desempenho no jogo desse. O Sara, por exemplo, se for a campo, precisa jogar bem. O Nestor, se for a campo, precisa jogar muito bem. Eu acredito que o Liseiro deverá ficar no banco e o Luan deverá ser o titular ali dentro dos volantes. É muito provável até que possa entrar com o Liseiro e Luan formando uma dupla 5 defensiva ali no caso, né? Acredito que o São Paulo possa ser formado ali com o Arboleda, né? Caso ele esteja evidentemente recuperado, o Arboleda, o Miranda, né? E o Léo, né, gente? Aí o Igor Vinícius, né? O Reinaldo, embora o Wellington já esteja recuperado, eu acho que ainda... E foi poupado no outro jogo, sobretudo porque o Crespo estava pensando nessa partida contra o Fortaleza, mas eu acho que ele ainda está um pouco fragilizado na sua condição física e é muito provável que o Reinaldo ocupe aquele setor esquerdo, né? Então, aí no meio, a gente tem ali um 3, né, com 2 jogadores ali formando as alas, esses 2 jogadores, o Igor Avenida Vinícius e o Reinaldo, ou talvez, por que não, o Wellington, mas eu acho que o Reinaldo deverá ocupar a vaga ali pela ala esquerda, né? Aí no meio de campo a gente vai ter o Liseiro, na minha opinião, o Luan e o Nestor, né? À frente, na verdade, o Nestor, né? O Liseiro e o Luan, à frente o Benítez, né? E o Rigoni. Essa na verdade deveria ser a escalação ideal, né, do São Paulo nesse caso, mas não, ele não vai assim. Ele vai formar, portanto, esse time com o Igor Vinícius, o Reinaldo, e aí você tem 3 jogadores para colocar ali, né? Um desses jogadores vai ser o Benítez, evidentemente vai ser o Benítez, e aí acho que ele vai com o Luan, não vai com o Liseiro, ele vai com o Luan, deve ir com o Luan, e daí deverá ir com o Nestor. Na minha opinião, o melhor desses dois, Nestor e Sara, é o Nestor para começar esse jogo. À frente, o Rigoni e também o Pablo, né? Então é uma equipe, acho que o Crespo poderia sim tentar tirar o Pablo, dá para jogar sem o centroavante nesse caso aí, mas ele deverá ir com o Pablo sim, deverá bancar o Pablo, o que para mim pode ser um erro, mas quando a gente pensa a relação do treinador com os seus jogadores, dá para entender um pouco ele bancar o Pablo num jogo desse. O São Paulo vai, na minha opinião, com problemas para esse jogo, porque tem jogadores de baixo rendimento aí, como o Pablo, que deverá ir a campo, o Igor Vinícius, que deverá ir a campo também, né? O Luan, que não está bem, e acho que o Liseiro, se for para jogar com um volante marcador, acho que deveria ser o Liseiro, mas eu acho que ele vai com o Luan. Então o São Paulo tem, evidentemente, esses problemas, mas tem sim chances de vencer este confronto. Do lado do Fortaleza, ainda luta, corre contra o tempo para recuperar o Felipe. Se o Felipe puder jogar, ele pode perfeitamente ser improvisado na zaga, acho que isso não vai acontecer. Infelizmente para o Fortaleza, infelizmente para o São Paulo, é muito provável que o Vojvoda vá com o Jackson, que é um zagueiro realmente muito mal, tá muito ruim, tá num momento muito, muito ruim mesmo, muito complicado. E o torcedor, né, sabe disso, consegue entender isso, mas o treinador parece que gosta de insistir com alguns jogadores. Esse problema que todos os treinadores costumam ter, né? Ele banca muito o jogador em alguns momentos em que ele não deveria bancar, e acho que ele deverá bancar o Jackson sim. Acho que vai ser um grande acerto do Vojvoda se ele não ir com o Jackson para este jogo, meus amigos. Mas eu acho que ele deverá sim ir com o Jackson. Infelizmente, o Jackson não está bem, está sem noção de tempo de bola, está sem noção, inclusive, daquilo que é básico para um zagueiro, que é aquela noção de que ele é o último homem, então tem que saber lidar muito bem com aquele espaço ali, tem que saber se posicionar ali na última linha. Acho que o Jackson está cometendo muito problema nesse sentido e ele, infelizmente, deverá bancar o Jackson. Se não for o Jackson e o Felipe estivesse recuperado, eu acho que ele poderia ir com o Felipe, mas eu acho que, nesse caso ele não vá com o Jackson, ele deverá ir com o Bruno Melo ali na zaga. De qualquer maneira, fica fragilizada essa zaga do Fortaleza, seja com o Bruno Melo, seja com o Jackson. Acho que ela ficaria fortalecida caso ele pudesse e tivesse à disposição o Felipe, recuasse o Felipe para a zaga. O Fortaleza poderia perder, né, um pouco ali no meio de campo, mas ali poderia perfeitamente ir com o Ronald e com o Ederson, ou mesmo com o Jussa, já que ele tem bancado bastante o Jussa. Eu acho que o Felipe vai se recuperar e vai para o jogo. E acho que ele deverá ir sim com o Jackson ou Bruno Melo na zaga. E ali na frente vai fazer a volância ali com o Ederson e com o Felipe, né? Aí não tem segredo, é o Pikachu e o Crispim, né?
E ali no meio de campo, eu acho que ele vai com o Matheus Vargas, para mim é um erro, né? Mas deveria ir com, por exemplo, com um outro jogador, pode ser o Lucas Lima, né? Pode ser o Henriques, poderia ser o Henriques também, poderia ser o Romarinho, se bem que eu acho que o Romarinho deveria entrar ali no ataque. Mas eu acho, infelizmente, para o Fortaleza e felizmente para o São Paulo, eu acho que ele vai com o Matheus Vargas, né? Ali no ataque, eu acho que ele precisa mudar e acredito que ele vai mudar. Isso é sentimento, não é informação. Acredito que deverá mudar. David não está bem, deve realmente começar no banco de reservas. O Robson não está bem, é aquele jogador esforçado que nesse caso eu acho que deve ir a campo, porque é uma mudança muito drástica no ataque pode não ser bom neste momento. Mas eu acho, por exemplo, que o jogador, por exemplo, como, vamos pensar aqui, como o Romarinho ali no ataque poderia fazer muita diferença, o Edinho também poderia fazer muita diferença, o De Pietri nesse jogo poderia fazer muita diferença. Seria um grande ato de coragem do Vojvoda se ele levasse a campo, por exemplo, um jogador como o De Pietri. Seria realmente um ato de coragem. Essa coragem aumentaria muito, embora eu acho que talvez não seja necessário mudar tanto assim, se ele trocasse esses dois atacantes nesse momento. Começasse com eles no banco de reservas e entrasse, por exemplo, com o Edinho e o Romarinho, ou, por exemplo, com o Edinho e o De Pietri, ou Edinho e Romarinho, ou o Romarinho e o De Pietri. Eu acho que seria realmente muito interessante se ele fizesse isso, ou mesmo o Henriques entrando ali também no setor. Também acho que o Fortaleza ganharia relevo se entrasse, por exemplo, com uma trinca de volantes ali, trabalhando um pouco mais de trás, mas também permitindo, por exemplo, que o Ederson jogasse um pouco mais livre. Então entraria, por exemplo, com 3 volantes como o Ronald, né, o Felipe e o Ederson. Acho que isso poderia funcionar neste momento, né? E aí tiraria, por exemplo, em vez de jogar com o Matheus Vargas ou um outro jogador ali de 10, poderia entrar com essa trinca de volantes, permitindo que o Ederson tivesse mais liberdade para flutuar. Também poderia ser interessante para o Fortaleza. Do ponto de vista, por exemplo, da bola que as duas equipes estão jogando hoje, as duas não estão jogando bem, evidentemente, mas eu acho que o Fortaleza está um pouquinho melhor do que o São Paulo, apesar de tudo. Apesar de não vencer as 6 partidas, né? Nos últimos 6 jogos o Fortaleza não conseguiu uma vitória. Apesar disso, acho que o Fortaleza está um pouquinho à frente do Tricolor do Morumbi neste momento. O que importa muito é que as duas equipes entrem, né, querendo ganhar a partida, né, querendo ser protagonista na partida, querendo dominar as ações desde os primeiros minutos. Né. E acho que não é jogo, por exemplo, para nenhuma equipe ficar tentando administrar muito, pensando muito mais no adversário do que no seu próprio jogo. Né. Isso tem sido, inclusive, na minha opinião, um erro do Fortaleza. O Fortaleza é uma equipe que tinha um controle mental muito bom das partidas, na verdade tinha um controle muito mental das partidas, porque mesmo que não quisesse ter a posse de bola, tinha um controle das principais ações do jogo. Isso porque desde os primeiros minutos da partida queria muito vencer as partidas. De um tempo pra cá a gente tem visto o Fortaleza tentando administrar muito mais, especulando, vendo como é que o rival se comporta dentro de campo. Acho que isso é um erro. Num jogo desse decisivo, a equipe que quiser vencer precisa entrar dentro de campo querendo sinalizar para o adversário que vai vencer a partida desde os primeiros minutos do jogo. Então importa muito que, apesar de respeitar o adversário, entender o jogo do adversário, saber das dificuldades que o adversário vai colocar, os desafios que o adversário vai colocar, a força do adversário, a equipe que quiser vencer esse jogo tem que tentar sinalizar isso desde os primeiros minutos, sem ficar pensando tanto assim no adversário e pensar muito mais no seu jogo, naquilo que o seu jogo é capaz de fazer para construir o resultado. Acredito que o Fortaleza pode sim passar a semifinal da Copa do Brasil, seria histórico, como também acredito que o São Paulo tem condição de passar a semifinal da Copa do Brasil. Portanto, como é que eu configuro isso? Eu configuro como um confronto em aberto, né? Nesse sentido, qualquer um pode passar, mas neste confronto aberto, vejo sim o Fortaleza neste momento com um leve favoritismo em relação ao Tricolor do Morumbi. Dentre outras coisas, por tudo que eu já citei aqui, mas também por um outro aspecto, que é o fato de que o Fortaleza joga num gramado, né, que é muito ruim, mas com o qual o Leão do PC já está acostumado a jogar, enquanto o São Paulo joga num gramado muito bom, que é o do Morumbi, e vai jogar num gramado que é muito ruim, que é o gramado da Arena Castelão. Então, sorte as duas equipes, acredito sim que vai ser um grande jogo e que vença o melhor, seja o Tricolor do Morumbi, seja o Tricolor do PC. É isso, amigos e amigas. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.